Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia, que é a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 5 de Deuteronômio. Que pontos podemos tirar como destaque para a nossa leitura de hoje? Primeiro é que Moisés inicia agora o seu segundo discurso ao povo de Israel. Lembremos que o livro de Deuteronômio trata dos vários discursos de Moisés ao povo antes de sua morte, como um legado de despedida dele ao povo. Então, nesse segundo discurso, Moisés vai repetir os principais estatutos e ensinos de Deus para o povo, que já haviam sido dados nos livros de Êxodo, Levítico e Números, de forma que eles os aprendessem e os colocassem em prática. E Moisés lembra que não foi com os pais deles que Deus fez a aliança, mas que eles também foram alvo da aliança. Deus ratificara essa aliança com eles também. Lembremos que a geração anterior havia morrido no deserto, mas embora eles tivessem menos de 20 anos de idade quando Deus deu os mandamentos ali no Monte Sinai, eles tinham capacidade de ouvir e discernir isso também. Então Moisés vem chamando-os à responsabilidade que eles também tinham, de ter assinado a aliança com Deus, para guardar os estatutos e as ordenanças de Deus. O segundo ponto, vemos que Moisés começa repetindo então os 10 mandamentos, que já haviam sido dados por Deus no Monte Sinai, em Êxodo 20. E vemos algumas pequenas mudanças nesse relato de Moisés, principalmente em relação ao quarto mandamento, o mandamento do sábado. Esse mandamento aqui, no capítulo 5, no versículo 12, começa como guarde o dia de sábado, enquanto em Êxodo 20 era lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas isso não invalida aquilo que foi dito anteriormente, era apenas com outras palavras. E Moisés também vem dando um outro motivo para os israelitas guardarem o sábado, que está aí no versículo 15. Que eles deviam se lembrar de que eles foram escravos no Egito e que Deus havia os livrado de lá. Por isso Deus havia ordenado que eles guardassem o sábado. Novamente, isso não vai contra o que Deus disse em Êxodo 20 como justificativa de guardar o sábado, que era a criação em 6 dias e Deus ter descansado no 7º dia. Mas aqui Moisés acrescenta mais um motivo para se guardar o sábado, principalmente ali no povo judeu. Terceiro e último ponto, nós vemos que há um destaque, depois de Moisés ter repetido os 10 mandamentos, ao pedido que o povo fizera para que Deus não continuasse a falar diretamente com eles. Eles reconheciam que haviam ficado vivos depois de ouvir a voz de um Deus, mas eles tinham medo de que se Deus continuasse a falar com eles, em algum momento eles fossem fulminados, eles morressem. Então, eles pediram para que Moisés fosse o intermediário e retransmitisse a eles as palavras de Deus. E que eles cumpririam dessa mesma forma. Não precisaria Deus mesmo falar diretamente com eles, mas se Moisés também falasse, eles também cumpririam. E Deus reconheceu que era um bom pedido e desejou que eles sempre tivessem tal preocupação e comprometimento de se guardar de um Deus santo, poderoso e também de obedecer. Esses são os pontos de destaque para a sua leitura de hoje e convido, se ainda não fez a leitura, que o faça agora. E se já o fez, leia novamente esse capítulo, prestando atenção nesses pontos de destaque. Lhe desejo uma ótima leitura.